Noite. Vamos iniciar aqui mais uma aula, né, da nossa unidade de instalações elétricas industriais, certo? Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a montagem de diagramas de força e de comando, utilizando, né, os inversores de frequência e o soft start, né? Só que antes da gente iniciar aqui a nossa aula, propriamente dita, né, hoje, dia 21 de maio de 2025, eu vou passar aqui um vídeo, né, de abertura mostrando como a gente pode utilizar, né, melhorar o nosso aproveitamento aqui dos é, nossos encontros online, beleza? Beleza, então, pessoal. Então, na aula passada a gente encerrou ali, né, os tipos de partidas indiretas de motores elétricos, viu um pouco mais sobre o funcionamento dos inversores de frequência, e hoje eu vou mostrar aqui como a gente consegue simular essas partidas, né, no nosso aplicativo aqui de simulação, que é o CAD Simo, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente conseguir, né, mostrar como que seria na prática aqui uma ligação para acionamento desses motores. Então, pessoal, essa daqui é a nossa tela inicial, né, do CAD Simo, certo? Então, eu vou montar aqui primeiro uma partida de um motor trifásico, né, utilizando uma soft start. Então, eu vou mostrar realmente aqui um circuito simples, só para a gente realmente ver como que seria a montagem na prática desse tipo de ligação. Então, aqui em cima, o primeiro passo é eu colocar a minha alimentação, certo? Então, eu escolho aqui uma alimentação trifásica e um condutor de aterramento, certo? Então, eu coloco essa alimentação aqui. O próximo passo, eu preciso colocar aqui realmente uma proteção, né, para esse circuito de força. Então, eu vou optar aqui por um disjuntor, certo? Então, eu vou colocar um disjuntor trifásico, né? Vou colocar um disjuntor trifásico de proteção. Não, melhor, eu vou colocar um disjuntor motor, né? O disjuntor motor, ele vai fazer realmente aquela parte de seccionamento, né? Que o disjuntor normal realiza, ou seja, tanto por sobrecarga quanto por sobrecorrente. E ele tem acoplado nele também uma proteção térmica ali para os enrolamentos do meu motor, certo? Então eu vou escolher aqui, tá vendo? Um disjuntor termomagnético, né? O disjuntor motor, certo? E vou colocar ele aqui no meu circuito, certo? Beleza, então pessoal, depois disso eu vou realmente aqui nesses módulos aqui de soft start e inversor e vou procurar aqui o meu soft start. Então a gente tem aqui primeiro a parte
da Soft Start e eu preciso também colocar ao lado aqui a parte de realmente de comando, né, de controlar a ligação desse Soft Start. Então eu coloco aqui do lado aqui a parte de comando da Soft Start. Lembrando que é o mesmo dispositivo aqui é só de dividiu, né, didaticamente a parte de comando, né, de parte de força e a parte de controle aqui da minha Soft Start, certo? E agora eu preciso pôr realmente aqui o meu motor trifásico, né? Então, se a gente for lembrar lá de como monta o diagrama de força, né, e comando do, da minha partida direta, com reversão, ou os outros tipos de partida, a gente vê realmente uma simplicidade aqui na ligação da Soft Start. Então, o próximo passo é realmente eu fazer aqui a ligação, né, dos condutores. Então, eu vou fazer inicialmente aqui a ligação trifásica, né, das três fases, que passa aqui no meu disjuntor motor, vem para minha soft start e vai pro meu motor, né? Então, aqui ficou fora. Então, eu vou ajustar aqui e vou colocar aqui a interligação do meu motor. E vou levar aqui realmente o aterramento, né? Tanto do meu motor quanto da soft start para o meu sistema de aterramento aqui. Então, beleza. A parte de força está montado. Então, a gente vai partir agora para a parte de comando, né? Então, aqui na parte de comando, eu vou colocar também um disjuntor protegendo o meu comando, né? Então, vai proteger aqui o meu comando. Vou colocar, né? Esqueci aqui a alimentação, então vou colocar a fase separada e vou colocar aqui o meu neutro. Então, fase e neutro, beleza? Então, pessoal, aqui dentro da parte de controle da minha Soft Start, basicamente eu tenho três terminais, né? A parte realmente de alimentação do meu da minha soft e a parte aqui de funcionamento, de ligar e desligar essa Soft Start, beleza? Então, eu vou fazer aqui agora a ligação, né? Passar os condutores. Então, eu passo primeiro aqui pelo disjuntor, que vai fazer a proteção desse circuito. Ligo aqui no A1 da Soft Start. E depois eu ligo aqui, né? O meu A2 no meu neutro, certo? Beleza. Para fazer, né, o acionamento, para eu ligar esse disjuntor, eu vou utilizar aqui, né, uma botoeira, né? Então, eu vou utilizar aqui uma botoeira para conseguir ligar esse soft start, né? Então, vou colocar aqui, vou utilizar essa botoeira, né? Uma botoeira, pode ser uma botoeira de pulso, certo? E eu preciso aqui fazer a ligação dessa botoeira. Então, eu ligo aqui, né? O contato dela, que é uma botoeira normalmente aberta, e ligo aqui a saída aqui no meu controlador da Soft Start. Então, agora eu vou nomear aqui os componentes, né? Então, vou chamar esse disjuntor aqui de DJ, né? Vou tirar esse X aqui da minha fonte, beleza? Meu, minha Soft Start, vou colocar o nome como Soft. E é importante aqui a gente ter tanto a parte de ligação da força quanto de comando aqui com a mesma nomenclatura, né? Então, vou chamar aqui de soft também, certo? Beleza? Esse botão aqui eu vou chamar de ligar, né? Que é o meu ligar. Beleza? Então, nomeei tudo aqui e vou chamar esse daqui de TJ2, que é o meu disjuntor 2. Beleza? E agora eu vou fazer a parametrização aqui do meu inversor, né? Então eu entro aqui dentro dos comandos aqui e eu vejo quais que são os parâmetros aqui essenciais, né? Então eu tenho aqui o tempo de inicialização, que é realmente aquele tempo entre a partida, né, e a plena carga do meu motor. Então que vai determinar a minha rampa de aceleração desse motor. Então, por exemplo, eu vou colocar uma rampa de 5 segundos, né? E aqui é o tempo, né, para que ele vai demorar para
realmente desacelerar o meu motor, ou seja, quanto tempo ele vai levar para retirar a alimentação do meu motor. Vou colocar 3 segundos aqui de desaceleração, beleza? E eu preciso também entrar com o valor de tensão inicial, ou seja, quando eu acionar a minha soft start, esse valor aqui vai ser o valor inicial que vai ser fornecido, né, o valor de tensão inicial, a porcentagem, né, de tensão que vai ser fornecida aos terminais do meu motor, certo? Inicialmente, e eh, até que ele chegue à tensão nominal ali do meu motor, né? Obedecendo aqui essa rampa de subida, né? Dos 5 segundos. Ou seja, inicialmente no instante zero, quando eu ligar, ele aplica 30% da tensão no meu motor e em 5 segundos, né, ele vai chegar aos 100% aqui da tensão nominal de partida. Então, vamos colocar uma tensão de 380 volts, né? Dou o OK aqui. Então, vamos conferir, né, para ver se está tudo OK. Então, a minha alimentação, né, minha fase um, fase 2, fase 3, tá OK. Vamos colocar eh, R, S e T para ficar mais fácil, né? Então vamos determinar aqui, não. Então não. Deixa eu. Vamos mudar aqui, né? Na verdade, só para como que vai aparecer ali, né? Então não tem como. Vamos deixar dessa forma mesmo. Então, lembra que aqui é a nossa fase, nossa rede de alimentação, né? Fase R, fase S, fase T. Beleza. Então, eu vou iniciar minha simulação aqui nesse botãozinho, realmente aqui de Start, né? De simulação. Então vamos lá, a gente não terminou de conferir, né? Vamos conferir aqui. Então, minha alimentação vem, passa no disjuntor motor, liga a minha parte aqui de potência da soft start e vai para o meu motor, beleza? E a parte de comando aqui, né? A fase vem, eu tenho um disjuntor protegendo aqui, né? é, o meu circuito, aqui é a minha ligação, então eu vou só mudar essa ligação aqui, vou colocar realmente ela, o disjuntor mais à frente aqui, né? Mais acima, para ele proteger também o terminal de entrada aqui da Soft Start. Então, eu apago aqui, né? Então, vou apagar isso daqui. Vou colocar esse disjuntor aqui mais acima, né? Então, vou ligar ele aqui. Vou fazer essa ligação aqui. Então, beleza. Então, vamos ver se deu certo aqui a nossa montagem. Então, eu inicio a minha simulação, né? Primeiro passo, eu ligo o disjuntor de força aqui do meu, do meu circuito, ligo o segundo disjuntor, que eu alimento aqui a parte de controle também, e eu vou acionar aqui o botão de ligar, né? Então, eu vou ter que colocar um botão com trava, né? Então, vai ter que ser um botão de trava. Então, é esse tipo de botão aqui, vou substituir, né? Então, beleza. Então, ele vem, né? Liga aqui. Inicio minha simulação, ligo meu disjuntor, ligo esse outro disjuntor aqui e ligo a minha soft, né? O que que tá dando errado aqui? Só, às vezes é comum dar esse bug aqui, né? No card de cima, porque as ligações aqui, ó, elas realmente não ficam bem feitas. Então, quando acontece isso, a gente precisa eliminar toda a ligação, né? E realmente fazer essa ligação novamente. Então, vamos aqui de novo. Então, eu ligo aqui a minha fase aqui, né? Saio daqui, passo no meu botão. Ah, e ele vai ligar aqui no meu motor, no minha soft, beleza? Ligo aqui. Então, vamos ver. Iniciar aqui, ligo meu disjuntor.
Ligo aqui, ok. Ligo aqui. Então, meu motor começou a rodar. E aqui a gente consegue realmente ver, né, os parâmetros de ligação da Soft Start, né? Então, realmente a gente vê, deixa eu ir de novo aqui. Então vamos desligar e ele aqui está desacelerando, tá vendo? Que a tensão aplicada sobre o motor, ele vai seguir uma rampa, né, de desaceleração e de aceleração, ou seja, a máquina ali, né, a minha soft start, ela vai aplicando gradualmente a tensão sobre o meu motor e vai retirando essa tensão também gradualmente sobre o meu motor. Então, vamos dar partida de novo aqui. Então, percebam, né? Dá um foco nessa região aqui, que realmente vai mostrar os parâmetros, né? Qual que é o percentual de tensão aplicada sobre o motor e até ele chegar na tensão nominal desse motor. Então, quando eu ligo aqui, né, a botoeira, então ele vai subindo a rampa aqui e vai aplicando aqui, né, realmente a minha tensão sobre o motor. E o motor aqui, ele está girando aqui no sentido, né, anti-horário, como foi feita a ligação dele. Então, beleza? Então, esse daqui é um exemplo de circuito simples de partida com a Soft Start, né? Então, eu alimento a minha Soft Start aqui e coloco o botão de acionamento, né? Que vai ligar e desligar a minha Soft Start. Beleza, pessoal? Então, agora vamos ver como seria uma ligação, né, com inversor de frequência, né? Então, como que eu aciono, né, esse mesmo circuito aqui através de inversor de frequência. Então, eu vou apagar aqui, né, esse circuito. Então, vou selecionar tudo aqui e vou apagar, né? Beleza. Então, eu vou manter aqui, vou só retirar, né, a minha soft e vou colocar agora um inversor de frequência. Então, a gente encontra o inversor de frequência na mesma aba aqui de onde estava Soft Start, né? Então, nessa aba aqui, ó, de Soft Start Inversor. E eu vou procurar aqui o meu inversor, meu variador de velocidade, que é o inversor, né? Esse aqui é o bifásico, eu preciso do trifásico. Então, eu encontrei, não é esse, aqui, inversor de frequência trifásico. Então, eu coloco aqui o meu inversor, né? Deixa eu só apagar essa alimentação aqui, depois a gente passa a fiação de novo. Então, eu coloco ela aqui, né? Então, vou apagar aqui também para não dar aquele erro, né, que a gente tem. Beleza? Então, agora eu vou fazer as ligações aqui do meu dispositivo. Deixa eu apagar aqui também, de aterramento. Então, eu vou ter aqui agora o meu inversor de frequência. Da mesma forma, eu preciso ter o controlador desse inversor de frequência também. Então, da mesma forma, eu venho aqui, eu tenho o controlador aqui do inversor de frequência, né? Beleza, então, pessoal. Então, eu vou fazer a ligação de força aqui e vou explicar agora como que a gente faz a ligação da parte de controle do meu inversor, né? Então, eu ligo aqui a fiação, né? Passo aqui saindo do disjuntor motor, ligando aqui no meu inversor e daqui para o meu motor, né? E o aterramento aqui eu vou passar, né? Vou ligar aqui e indo para o meu barramento aqui de proteção. Então, beleza, pessoal. Então, aqui, ó, a gente tem a parte de controle, né? De realmente aqui do meu inversor, ou seja, o cérebro aqui do meu inversor. Então, esses dois terminais aqui, eles fazem referência, né, eles são chamados de saída para relé. Então, quando o inversor ele é ligado, né, esse contato aqui ele chaveia, ele fecha e dá um contato seco de relé aqui, certo? Esses polos aqui, né, esses terminais aqui de I1, I2, I3 e 4, eles são as entradas digitais do meu relé, certo? E esse R mais e esse R menos aqui, ele é responsável, né, por frear o meu motor, ou seja, a parte de frenagem CC do meu motor. Então, a gente vai colocar um resistor aqui para realmente, né, se tiver uma energia excedente durante a frenagem que precise ser absorvida, esse relé aqui que vai ser colocado nesses terminais R mais R menos, que vai absorver essa energia excedente, certo? Esse terminal aqui mais AI
e OV, né? Isso está parecendo um 0V, mas é um O. Então, OV é onde vai ter o meu potenciômetro, onde eu vou fazer a regulagem de velocidade através de um potenciômetro, né? E esse A0 aqui, ele é uma saída analógica do meu inversor, certo? Então, ele é muito utilizado para quando eu faço automações com CLP. Então, quando a gente tiver programações junto com o CLP, a gente utiliza essa saída analógica aqui para integrar com o meu CLP. E esse polozinho de mais aqui é que vai fazer, né, a ligação aqui desse contato de relé. Então, eu vou mostrar aqui uma forma simples de ligação do inversor, né, e de como que a gente pode acionar esse motor. Então, o primeiro passo aqui, né? Eu vou colocar um LED aqui só para a gente ver, né? Que quando o inversor foi ligado. Então, eu venho aqui na parte de bobinas e sinais, né? Então, eu vou colocar um LED aqui para a gente ver o funcionamento desse quando o inversor for ligado, né? Para a gente saber que ele foi ligado. Então, como eu tenho um terminal de alimentação positivo aqui, né? Eu preciso colocar um polo negativo aqui para alimentar esse LED. Então eu venho aqui na parte de ligação, na parte aqui de alimentação, encontro aqui um alimentação negativa e coloco ela aqui, beleza? E aqui, pessoal, eu vou utilizar, né, 4 botoeiras travadas para fazer essa ligação, certo? Então eu vou colocar aqui 4 botoeiras, né, para fazer essa ligação. Então, eu vou fazer de uma forma aqui que todo mundo vai conseguir entender, certo? Então, é, aqui agora eu vou fazer, né, a ligação das entradas, né? Então, cada entrada vai em uma botoeira. Então, o primeiro passo aqui, eu vou ligar, né, esse mais aqui lá no meu RC. Então, eu vou passar ele aqui por trás, né? Vai ficar mais fácil de entender. Pá. Então, tá aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos pegar aqui, ó, um cabo positivo, né? Só para ficar em vermelho aqui e a gente enxergar melhor. Então, eu ligo ele aqui, né? Passo aqui e venho até o meu RC, né? Então, liguei aqui no meu RC. Então, sai do RA aqui, liga no meu LED e do LED aqui, né? Vou pegar um cabo preto agora, cabo negativo e ligo aqui no meu polo negativo, né? Beleza, e agora cada botoeira dessa eu vou ligar em uma entrada digital, né, do meu módulo aqui de comando do inversor. Então, deixa eu pegar aqui o cabo positivo e aí eu vou, opa, realmente fazendo esta ligação. Então, cabo positivo aqui. Então, eu vou ligar, né, realmente. Era problema, era desperdício, né? Aumenta os realmente você está aumentando o tempo da peça. Era assim, um baixo no último que você faz essa conta e fala, não, que não tem respeito. Mas isso na verdade, porque o valor nem parecido. Então, pessoal, eu fiz a ligação aqui, né? Como eu disse, a gente vai colocar um resistor aqui na parte de frenagem do meu motor. Então, deixa eu procurar ele aqui. Então, eu tenho. Deixa eu ver aqui onde que tá o meu resistor. Contatores, não. Soft Start aqui. Colocar um valor de resistência, né? Para realmente fazer a ligação aqui das saídas, né? Então, essa daqui é uma saída para frenagem CC do meu motor. Então, vai na fiação positiva, R mais aqui, negativa aqui um polo preto e liga no R menos. Aqui não ligou, certo. Passou. Então, opa.
Então, fiz a ligação, beleza? E agora eu vou entrar aqui, né? E vou parametrizar o meu inversor, certo? Então, eu vou chamar ele de inv, de inversor, né? E vou dar o mesmo nome aqui de inversor, certo? De inv também. Disjuntor está nomeado aqui. Aqui eu vou colocar um botão sinaleiro verde e vou colocar status de ligado, só para a gente saber que foi ligado, beleza? Então agora eu vou falar aqui das parametrizações, né? Aqui, na velocidade do motor, eu vou selecionar 1000, né? Então a gente pode selecionar qual que é a rotação desse motor. Então ele vai ser 1000, beleza? Aqui na parte de controle de velocidade, quando a gente tem aqui, ó, a parte das entradas digitais, que são essas botoeiras, né? Quando é uma entrada digital, por exemplo, botoeira fixa aqui, a gente coloca 2 fios. Quando é uma botoeira por pulso, né, eu utilizo essa opção de 3 fios, certo? Mas o que que é importante aqui? É a gente realmente ter esse controle aqui, ó, do potenciômetro analógico. Então, quando eu ativar essa opção aqui, né, e der o OK, vai aparecer aqui nos terminais de regulagem do motor aqui, né, realmente o potenciômetro, que é onde eu vou realmente regular, né, a velocidade do motor. Eu vou alterar essa velocidade, né, através desse potenciômetro, beleza? Aqui é a frequência do variador, né? Ou seja, eu vou variar essa frequência aqui. Eu escolho, né, o valor mínimo de frequência, máximo de frequência que eu vou aplicar nesse motor, certo? E a gente vê que esse modelo de inversor aqui, ele varia de 0 a 200 Hz. Então, 0, vamos, por exemplo, fornecer ao final 120 Hz aqui, beleza? Nessa velocidade pré-definida, é realmente aqui as entradas analógicas, né? Então, essa primeira velocidade pré-definida aqui, que é o valor de entrada analógica, eu defino aqui, né, através do I1, né, e do I2 aqui. Quando ele estiver acionado, eu controlo essa velocidade aqui por meio do meu potenciômetro, né? Essa segunda velocidade pré-definida, então, são velocidades fixas aqui, né? São valores de frequência fixo que eu coloco. Então, no primeiro caso aqui, né? Essas duas botoeiras na entrada digital I1 e I2 do meu inversor, quando eu ligo ela, né? Eu defino o giro, por exemplo, aqui, quando eu acionar ela, ela vai fazer o motor girar no sentido horário, né? Quando eu acionar essa daqui, ele vai girar no sentido anti-horário, beleza? E nessas duas opções, o controle da velocidade eu faço por meio desse potenciômetro, certo? Que é esse primeiro parâmetro de velocidade pré-definida. A partir desse momento aqui, eu já fixo, né, valores de frequência fixos aqui, ou seja, então, por exemplo, eu vou fazer primeiro uma velocidade de 40 Hz, que é quando eu acionar essa botoeira aqui, né? Então, eu vou nomear aqui agora de botoeira 1, botoeira 2, 3 e 4. Então, quando eu acionar a botoeira 3, né, eu vou ter uma frequência fixa no meu motor, certo? Então, ele vai ligar, né, e vai acionar, né, na rampa aqui de aceleração até essa frequência fixa, certo? Nessa terceira velocidade pré-definida, é realmente aqui quando eu tenho essa botoeira 4 acionada, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, 60 Hz aqui, ou seja, eu vou fixar esse valor de frequência no meu motor. E essa quarta velocidade pré-definida é quando eu tenho, né, aqui acionado a minha botoeira 3 e 4 ao mesmo tempo, ou seja, se a gente vê em termos de sinais digitais, né, significa que quando eu tiver aqui no meu I3, né, o estado lógico 1 e no I4 estado lógico 1 também. Então aí ele aciona essa velocidade que eu posso, por exemplo, colocar como 100 Hz, certo? E aqui é o tempo de rampa, né? Então o tempo de rampa é realmente quantos segundos ele vai levar, né, para acelerar meu motor até a velocidade nominal dele e o tempo de desaceleração também. Então eu vou manter esses dois valores aqui, beleza? É, e aqui eu posso colocar um tempo de injeção de corrente, ou seja, o quanto que eu vou injetar aqui em corrente contínua para frenar mais rápido esse meu motor, certo? Então eu vou colocar aqui 2 segundos e dou um OK, né? Beleza, então aqui agora eu vou nomear as botoeiras, né, para elas eu conseguir acionar, como eu disse, vou colocar S1, S2, né? S3
e S4, né? Dou um OK aqui. Então, vamos verificar a parte de força, né? Tá tudo ligado aqui, meu disjuntor motor ligado no meu inversor, né? Que tá saindo aqui dele, vai direto pro motor, o polo de aterramento tá ligado, meu comando aqui, ele também tá ligado, né? Minhas quatro botoeiras, S1 até S4, meu potenciômetro tá aqui, meu resistor de frenagem, beleza. Vamos ver se todas as ligações estão certo? Então eu venho aqui, né, e inicio a minha simulação, né? Então, o primeiro passo aqui, eu ligo o meu disjuntor, né? E vejo aqui que acionou, né, o meu, realmente o meu inversor, né? Então, primeiro passo, vamos ligar, né, na botoeira S1, e aí eu vou controlar a velocidade dele através do meu potenciômetro, né? Então, eu clico duas vezes aqui sobre o meu potenciômetro e aqui eu consigo, né, variar a velocidade de acionamento desse motor. Então, quando eu começar, né, a girar aqui, tá vendo que a velocidade ali, ele vai aumentando, né? Então, realmente eu consigo controlar a velocidade do meu motor, né? Então, por exemplo, coloquei que eu quero 64 Hz aqui no meu motor. Então, eu consigo, né, ver aqui os parâmetros que são aplicados ao meu motor. Então, em 64 Hz, esse motor está girando aqui no sentido horário a uma velocidade de 1280 RPM, né? Então, se eu aumento essa frequência, por exemplo, para 100 Hz, eu aplico sobre ele 2000 RPM, nesse sentido. Beleza? E agora, se eu quiser inverter o sentido de giro dele, né? Então, eu simplesmente tiro aqui a minha ligação, né? Coloco o estado lógico zero aqui na minha entrada digital, né? E veja aqui, né, que o meu resistor de frenagem foi ativado. E aí, para eu inverter o sentido de giro aqui do meu motor, eu realmente, né, que eu tinha que ter colocado o potenciômetro no zero, então eu realmente inverto o sentido de giro do meu motor. Ele passa a girar agora no sentido anti-horário, beleza? Então, aí aqui eu realmente vou aumentando a frequência, né? Então, até 120 Hz, por exemplo. E é interessante a gente ver aqui, né, realmente o valor negativo, dizendo que ele está girando no sentido anti-horário, beleza? Então, eu desligo aqui. Então, agora vamos ver, né, quando eu tenho a entrada I3 e I4 aqui, ou seja, quando eu tenho os parâmetros fixos de frequência. Então, quando eu aciono esse 3 aqui, note que vai ficar aqui, né, um valor constante de consumo aqui de 40 Hz no meu inversor de frequência. Ah, mas o motor não girou. Porque eu não acionei aqui a botoeira, né, que vai determinar o sentido de giro. Então, quando eu acionar S1, então se eu quiser que meu motor gire aqui no sentido horário, né, eu aciono S1 e aí ele vai ser aplicado, né, uma rampa de aceleração até a frequência de 40 Hz no sentido horário. Se eu quiser que ele gire em 40 Hz no sentido anti-horário, eu aciono aqui a minha botoeira S2 e esse motor inverte o meu giro até o 40 Hz, certo? Se eu quiser que ele gire a 100 Hz, quando a gente definiu lá, né, que é, por exemplo, quando eu tenho S3 e S4, então note aqui que eu coloquei uma frequência fixa no meu motor e quando eu aciono S1, né, ele realmente gira no sentido horário aqui, né? Se eu quiser inverter esse sentido de giro, eu realmente aciono a botoeira S2. Então, quando ele desacelerar aqui, né, ele inverte o sentido. Beleza, pessoal? Então hoje a gente viu aqui como que monta dois circuitos simples, né, de acionamento de motores trifásicos com soft start e com inversor de frequência. Note, né, que a ligação ela é mais simples, né? E eu tenho realmente essa liberdade de parametrização, principalmente aqui dentro do meu inversor de frequência, né? Então eu tenho é, entradas digitais que eu consigo controlar o sentido de giro do meu motor e consigo controlar, variar a velocidade dele através da frequência aplicada sobre esse motor, né? Então eu tenho a opção aqui de variar essa frequência através de potenciômetros ou através de frequências fixas aqui, né? Então é onde eu delimito aqui, né? Realmente
frequências fixas de acionamento. E aqui a gente viu que tem a opção de frenar realmente, usar uma injeção em corrente contínua para ajudar a frenar, né, a frear esse motor aqui de uma forma mais rápida, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui hoje. Qualquer dúvida, entre em contato, né? Não deixe de enviar suas atividades e realmente separe ali de 10 a 15 minutos do seu dia, né? Todos os dias para conseguir estudar o conteúdo. Beleza? Até mais. Fico por aqui hoje. Até a próxima. E, pessoal, encomenda dos processos produtivos, quantos processos de implementação, as ferramentas, então, pode estudar a implementação e operação.